Museu do Futuro, depoimento de Ismael Antônio Filho, entrevistado por Luiz Egito Cerqueira e Rosalie Henriques, em Uberlândia, dia 14 de setembro de 2000. Realização Museu da Pessoa, entrevista número 031. Uma luz estranha aqui, não tem? Laserzão, quando você quiser. Desculpa. Não tem essa luz, tá certo? A luz, não. Aquela ali. Apagar. Apagar pra mim. Ok, quando quiser. Bom dia, Sr. Ismael. Eu queria, por favor, que o senhor me dissesse o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento. Ismael Antônio Filho, eu nasci em Uberlândia no dia 7 de junho de 1951. O nome do seu pai e da sua mãe, por favor. Ismael Antônio de Mendonça. Sua mãe. Orlinda Fernandes da Rocha. Qual era a atividade do seu pai? Comerciante. Aqui em Uberlândia? Isso. Ele teve um comércio, ele trabalhava com cerealista em Itumbiara, né? Durante uns 2 anos, mais ou menos, na década de 60. Certo. E a sua mãe? Minha mãe sempre foi do lar, né? Caseira. O senhor chegou a conhecer os seus avós? Não conheci nenhum, não tive esse prazer. Nem da parte do pai, nem da parte... Não, nenhum. O senhor tem notícia da origem deles, de onde eles vieram? Eu sei dos meus avós, né, paternos, origem de Franca, São Paulo. Sabia da atividade deles, o que eles faziam? Não, o meu avô, ele veio de Franca, né, e em Uberlândia, na época, na década de 20, por aí, 30, ele foi um grande fazendeiro na região, inclusive ele foi político em Uberlândia, ele foi vereador. Tá, meu avô chamava Antônio Crescencio de Mendonça. Certo. E alguma outra informação a respeito dele, além de... Não, como eu te falei, né, ele era bastante influente na região, né, e como fazendeiro e como político, né. Inclusive, até eu conversei com a Norma, né, eu tenho lá em casa uma revista de 1955, né, que nessa revista consta, né, os principais políticos de Uberlândia na época, né. E depois até eu gostaria de mostrar para vocês, né, que eu acho que como um documento de museu, né, acho que vai ser bastante importante. Tá? Será ótimo ter. A atividade do seu pai era uma loja, uma... Não, meu pai era dono de máquina de arroz, né? Ele era fazendeiro, né, aqui na região. E ele veio para Uberlândia, para a cidade, né? Ele mudou para a cidade em 1951, na época que eu nasci. E aqui em Uberlândia ele começou a trabalhar com comércio e na década de 60, né, ele foi trabalhar com máquina de arroz em Itumbiara, Goiás. Qual a primeira lembrança que o senhor tem desse comércio antes dele voltar dele ir para Itumbiara? Meu pai, juntamente com meus irmãos, nós somos uma família de 9 irmãos. Eu sou o mais novo de todos, né? Então, eu me lembro, né, que meus irmãos trabalhavam com meu pai. E eles tinham um caminhão, né? Isso por volta de 57, 58. Então eu lembro, né, assim, com bastante nitidez, né, dessa época, né, que eu era muito agarrado a ele, né. E depois disso, em 61, a minha mãe veio a falecer, né. Então houve aí um desequilíbrio total na família, tá. E foi e nessa época ele já tinha máquina de arroz em Itumbiara. Foi quando a gente mudou para lá, né? E lá eu morei durante 1 ano. Como é que era a sua casa aqui em Uberlândia? A lembrança que o senhor tem da sua casa de infância? Como assim? Fisicamente, como é que ela era? Não, era um chalé, né? Uma espécie de um chalé, né? Porque eu lembro, eu morei, em época de criança, eu tive 2 residências, né? Tive a primeira, que é essa que nós viemos da fazenda para cá. Ficava onde? Aqui em Uberlândia, na Ruta Passiguara, né? E a gente morou ali naquele local até 59. E aí nós mudamos para o bairro Martins, né? E era um chalé, né? Já no bairro Martins, era uma casa até grande,
com 2 comércios na frente, né? A gente morava numa esquina. E ali a gente morou até 61, foi quando minha mãe morreu, né? E aí a gente mudou para Itumbiara. Como é que era essa vida cotidiana do lar ali? 9 irmãos, o caçula no meio dessa família toda? Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, né? Por ser o mais novo, eu tive pouco contato na minha infância com meus irmãos mais velhos, né? Pelo menos eu me lembro muito pouco dessa infância, juntamente com meus irmãos. Eu tive mais contato com os mais próximos, né? Que era uma irmã, né? Que é logo acima de mim, e depois um outro irmão, que me ajudou muito. Mas só isso. E o dos outros são lembranças, assim, né? Normais, mas que de nenhum convívio, né? Assim, de brincar mesmo, porque a diferença de idade, né? Veja, o meu irmão mais velho tem 72 anos, e aí vai descendo, tá? Então, na infância, uma diferença de 10 anos, né? É grande, né? E como é que eram as brincadeiras ali do garoto Ismael? Bom, eu sempre fui muito moleque, né? Realmente eu fui muito espoleto, não sei porque aquele negócio de ser caçula, né? Aquela coisa de ser mimado e tal, né? Mas eu fui bastante moleque mesmo, viu? Isso aí, gostava de ficar na rua, e naquela época, né? A rua que era o meu clube, né? A minha praia, né? O que acontecia na rua? Não, era futebol, né? O dia todo. E eu gostava muito e brincar de tudo naquela época, né? Tinha as brincadeiras de bola, não era só bola, né? Parece que as crianças, eu acho que até eram mais criativas do que as de hoje. Porque naquela época você não tinha televisão, você não tinha um computador, você não tinha os brinquedos eletrônicos, né? Então a gente tinha que criar, por exemplo, fazer uma pipa, tinha o jogo, né, que a gente falava de biloca, tinha o jogo de peão que você tinha, né, que você comprava o peão, você tinha que moldá-lo, né, e tal. Então tinha tudo isso, e mais uma infinidade de outros brinquedos né, que a gente criava, né. Então era um grupo ali de vizinhança, assim? Isso. Na minha infância eu tinha meus colegas, um ou dois, aqueles mais chegados, né? Então, eu sempre fui assim, eu nunca fui muito de turma, tá? Mas eu fui muito apegado em amizade, sabe? Mas em poucas, tá? E a escola, seu Ismael? A primeira escola sua, qual foi? Nós somos de origem bastante forte da região católica, né? Minha mãe ela tinha uma fé imensa, né? E minha mãe era daquelas que ia à igreja todos os dias, tá? E a igreja que a gente frequentava é a igreja dos franciscanos, ali no bairro Martins, né? E então, desde que eu me entendo por gente, né? Eu já acompanhava minha mãe, né? Para a igreja, né? E eu comecei a minha escola, eu comecei a minha atividade escolar na escola dos padres, né? Escola Papa Pio XII, lá mesmo nessa igreja, tá? Uma escola que me marcou bastante. Tinha algum professor que tenha... Sim, aliás, eu tive 2 professoras, lá nós tínhamos professoras, né? Eu tive no primeiro e no segundo ano, né? Eu tive uma professora, a dona Neuza, né? Que eu gostava muito dela porque eu sempre levava alguma coisa para ela, né, assim, um agrado, né, e ela me colocava no colo e eu gostava muito disso, tá? E já no terceiro ano, né, eu tive uma outra professora, né, que já marcou pela seriedade, muito brava, né. Então, foi na época que minha mãe morreu também, foi um ano bastante difícil para mim, tá? Isso foi em 61. A falta da mãe é uma professora enérgica. Isso. E foi o ano que eu fui reprovado e foi o ano também que eu me desloquei para Itumbiara juntamente com meu pai. Então foi uma coisa bem tumultuada, tá? Isso aos 10 anos de idade. Isso aos 10 anos, de 10 para 11 anos, tá?
Como é que foi essa mudança para Itumbiara? A mudança foi, como eu te falei, foi bem tumultuada, né? Porque eu na época estava com 10, 11 anos, a minha irmã com 13 e meu irmão com 16. Veja, já adolescente, né? E meu irmão, esse de 16 anos, ele tinha acabado de chegar do seminário, né? Meu irmão tinha ido para o seminário, né, seguir a carreira, né, de padre. E aí 1 ano antes da minha mãe morrer, ele tinha voltado. E logo que minha mãe morreu, ele teve uns desentendimentos com meu pai, né? E ao invés dele ir para Itumbiara, ele foi para Aparecida do Norte, né? Lá, eu não sei se lá tinha seminário em Aparecida, mas ele foi lá para uma espécie de seminário, eu acho que era seminário mesmo, e por lá ele ficou durante um bom tempo, uns 2, 3 anos. E nós fomos embora, né? Eu, meu pai e minha irmã. Como é que era Itumbiara nessa época? Como é que foi isso na cabeça de um garoto que passou a infância toda em Uberlândia? Assim, a gente tem como experiência hoje de vida, né? E hoje a gente tira essa experiência para educar os nossos filhos, né? A criança, na verdade, ela é muito inocente, né? Ela quer estar onde se sente feliz, né? E eu me senti bastante feliz em Itumbiara, tá? Porque lá eu também encontrei uma família que nos deu muito apoio, né? Você imagina uma criança de 11 anos com a irmã de 13 e o pai, né? Como é que fica isso, né? Mas é interessante que lá eu voltei a estudar, né? Continuei meus estudos e fui muito bem na escola. Parece que é uma coisa, né, que ajuda a gente, né? E me deixou boas lembranças, tá? Meu pai também dava muito apoio, né? Apesar da idade também, né? A diferença de idade do meu pai para mim é bem grande, tá? Você até ficou 1 ano apenas na cidade? Nós morando lá 1 ano, né? Aí nós voltamos para Uberlândia, né? A minha irmã, uma das minhas irmãs, foi nos buscar, né? Porque sentiu, né? Aquele negócio de que não estava muito certo e a gente estava muito só, né? Então, aí a gente veio para Uberlândia, tá? E meu pai ficou lá trabalhando. Todo final de semana ele voltava para Uberlândia. E aqui em Uberlândia, a minha irmã morava, essa irmã mais velha morava na fazenda. E essa irmã mais nova que estava comigo em Itumbiara foi para a fazenda e eu fiquei na cidade, em Uberlândia, na casa de uma tia estudando. Continuando os estudos já no ginasial aí, né? Não, eu fiz o terceiro em Itumbiara, né? Vim para cá, fiz o 4º, né? 4º ano no Externato Santa Inês, né? Escola muito boa. E aí foi, né? Aí depois meu pessoal ficou 1 ano na roça e a gente veio para a cidade, né? E aí... Morando sozinhos, né? Da mesma forma, tá? Lá na casa dos Martins? Não. Aí né? Aí já viemos e fomos morar aqui no bairro Brasil, né? E essa casa era administrada como? Assim, o pai longe, a mãe, falta da mãe? Onde, lá em Itumbiara ou quando Não, a gente aqui, voltou para Uberlândia? Voltando já. Era administrado pelo meu pai, né? Nós tivemos, foi assim, já em 63, né, uma outra irmã minha, porque no grupo de 9 irmãos, nós somos 6 homens e 3 mulheres. Isso para deixar bem claro, senão começa a enrolar, né? Essa mais nova, né, que nos acompanhou, né, e eu tenho mais 2, né, que são minhas madrinhas. Uma delas perdeu o marido em 63, tá? E ela morava também em Itumbiara. Só que o meu cunhado trabalhava com outro tio meu lá, né? Então eu esqueci de citar isso. Né? Lá em Itumbiara também a gente tinha um apoio dessa irmã minha, que era minha madrinha, né? A gente tinha todo esse apoio. Aí perdeu o marido, o que aconteceu? Como a gente aqui em Uberlândia morava, eu e meu pai e a minha irmã mais nova, aí ela veio para dentro de casa, mesmo porque ela tinha 3 filhos, né? Todos bem pequenos.
E aí, né, a gente foi morar junto e foi aquela coisa toda. E como é que os seus estudos foram se desenvolvendo nesse processo? Quer dizer, aí fomos partindo já para uma outra escola, fora esse externato, no qual o senhor esteve. O externato, ele tinha, o curso era até o 4º ano, né? O 4º ano primário, né? E depois do externato eu fui pro Colégio Cristo Rei, né? Que era uma escola de padre também, só que era salesiano, né? Foi uma escola bastante difícil, né? Porque, primeiro que a linha, né? Naquela época de colégio salesiano, era uma linha bem, uma linha, vamos assim dizer, uma linha dura, tá? Eu sofri bastante, né? Porque eu não tinha quem me ajudasse, né? Em casa, ou naquela época também, a gente nem, assim, pessoas que davam aula particular, né? Então foi uma época bastante difícil para mim, certo? Foi do 4º ano, tinha admissão naquela época, né? Eu fiz admissão, né? E para entrar no colégio você tinha que fazer admissão. E aí eu fui pro ginásio, né? Aí a coisa pegou, muito difícil. Mas eu acabei superando, né? Estudei lá durante uns 3 anos. E aí já... Na época a gente falava 4ª série, né? Parece, 4ª série do ginásio, né? Aí eu fui para outra escola e depois aí colegial. Né? Eu estudei... Sempre em Uberlândia. Sempre em Uberlândia. E esse colegial, o senhor foi para onde? Eu estudei no estadual, né? Eles falaram no instituto. Eu estudei no colégio Bandeirantes, que hoje é Objetivo. E depois eu fiz cursinho por um bom tempo no Galileu, né? Nós tínhamos aqui o cursinho que chamava Galileu. Essa opção no colegial que havia antigamente entre a área de humanas, biomédicas ou exatas, o que o jovem Ismael decidiu naquele momento? Não, na verdade, não... eu só fui decidir mesmo já... quando eu entrei na CTBC, eu entrei na CTBC em janeiro de 1970. Eu tinha terminado o ginásio. Isso foi em 69. Tá? E eu entrei em janeiro de 70, já começando o primeiro, como é que fala? O primeiro científico, né, da época, né? Veja, aí eu entrei na área técnica, né? Eu entrei na área técnica. Então, qual que é o seu pensamento, né? É aquele negócio de vocação, né? Se você é jovem, eu tinha 17 para 18 anos na época, né? Aí logo eu fui pensar em eletrônica, em telecomunicações, e tanto é verdade que logo em seguida eu já procurei fazer um curso por correspondência, né? No Instituto Técnico Monitor, né? Fiz e aí me deu uma pequena base, né? E aí daí para frente foi. Como é que foi essa aproximação com a CTBC? Antes de falar isso, né? Antes de entrar na CTBC, eu comecei, né? Comecei de engraxate, né? Na rodoviária, depois eu fui trabalhar num bar, né? Trabalhei num bar durante um ano, né? E já com bastante responsabilidade, né? Assim, você imagina um rapaz de 16, 17 anos trabalhar num bar, tomando conta sozinho, né? Assim, varando à noite, né? Isso devido à confiança que o dono do bar na época tinha, né? E nessa época eu trabalhei um ano. E aí meu irmão trabalhava na Embratel. E ele conheceu o Dr. Luiz na CTBC, porque na época meu irmão fazia, na verdade meu irmão não trabalhava na Embratel, ele trabalhava na Standard Electric, me parece que estava montando na época a primeira central trânsito em Uberlândia. E essa central foi montada na CTBC, e lá meu irmão ficou conhecendo o Dr. Luiz. E aí meu irmão conseguiu, né, falava emprego, né? Já diretamente com o Dr. Luiz. Inclusive, foi o Dr. Luiz que foi me receber, né, na portaria, né? No dia 26 de janeiro de 1970, na segunda-feira. Pensou que honra, hein?
poxa, então muito menino ainda, né, querendo vencer na vida. Foi Mas bastante... que peixe seu irmão vendeu para o Dr. Luiz para que ele aceitasse isso? Eu acho eu acho não, tenho certeza, né, de aquela coisa, né, de antigamente, honesto, né, pessoa de família, esse tipo de coisa, né. E meu irmão sempre foi muito carismático, ele muito religioso, né, ele ficou no seminário um bom tempo, então é uma pessoa que todo mundo gostava dele, né, inclusive ele aposentou na Embratel, tá. E quando o senhor veio para a CTBC, essa primeira chegada à CTBC foi para fazer exatamente o quê? Eu entrei como auxiliar técnico de comutação, lá na 234. Então eu comecei trabalhando na comutação. E por lá eu fiquei durante 6 anos. Como é que era esse serviço? Na comutação, naquela época, o faxineiro ele não podia fazer faxina no local de equipamento. Tá? Então, quem fazia a faxina, fazia a limpeza do chão, né, e lavava as xícaras do café, era o mais novato, né? Então eu comecei fazendo esses serviços gerais dentro daquele recinto ali, né, que era onde nós tínhamos a 234, né, que na época, quando eu entrei, o Berlândia tinha 4.500 terminais telefônicos. 4.500 por aí. E aí eu fazia serviços gerais e fiquei um bom tempo. Eu acho que durante uns 3 anos fazendo isso, porque eu era o novato, né? Depois entrou uma outra pessoa e eles falavam transferir a coroa, né? Então foi isso, foi uma época bem Quem bem que era o interessante. líder ali da área? Quem que era? Na época falava chefe, né? Nosso chefe era o Gumercindo. Eu acho que ele deve ter... Já falou com nós. Já falou com vocês, né? E na época a CTBC, puxa, se tivesse assim, uma forma, né, a gente reviver naquela época, né, através de vídeo, né, seria uma coisa riquíssima. Porque a CTBC, você comparando e naquela época só existia a CTBC, né? E era muito pequena em vista de hoje. E eu que estou lá já há 30 anos e 6 meses, né? Então a gente cresceu junto, né, com a empresa e a gente, né, como se diz, a gente acompanhou todos, né, a gente subiu os degraus, né, junto com a empresa. Então a gente sabe bastante coisa da empresa. É isso que muito nós queremos mesmo. explorar. Como é que isso foi articulado, o trabalho na CTBC, com a continuidade dos seus estudos? Como é que era o seu cotidiano nessa época? Eu não diria que eu fui prejudicado, tá? Mesmo porque eu acho que não fui prejudicado nos meus estudos por causa do meu trabalho. Eu trabalhava na comutação e para mim continuar os meus estudos, no caso, eu teria que fazer plantão. Como a comutação, a central na época, ela não podia, por exemplo, você fechar as portas igual hoje a gente fecha, porque é tudo digital. Você fecha e vai embora. E a central, ela continua trabalhando, fazendo os testes, tudo, né, tudo automaticamente. Então tinha o pessoal que fazia o plantão durante o dia, nos finais de semana, e tinha o pessoal que trabalhava à noite, no período das 10 às 7 da manhã. Assim, ficava tomando conta, porque às vezes dava algum problema, porque tudo eletromecânica, né? A central eletromecânica, às vezes ela travava alguma coisa, um seletor, uma coisa, e dava problema, poderia até dar um princípio de incêndio. E no nosso equipamento, lá nós não tínhamos ar-condicionado, nós tínhamos lá um aparelho que chamava renovador de ar. Você imagina, renovava o ar, mas não refrigerava, né? Então nós tínhamos que estar ali 24 horas por dia, né, de olho na central. E o meu trabalho à noite era olhar, né, e fazer uns testes. Fazer os testes. O que eram esses testes? A gente tinha um telefone, a gente tinha uma planilha, né,
E ali a gente fazia os testes durante uma hora daqueles equipamentos, como é que eles estavam se comportando. Por que os testes naquela hora? Porque é um momento de menor movimento. Imagina, o Uberlândia naquela época, você imagina 5 horas da manhã, a gente sabia até quantas pessoas estavam falando em Uberlândia. Por quê? Porque, como eu te falei, a GF ela é eletromecânica. Então, quando a pessoa tirava o telefone do gancho, tá? Como ela era toda relé, né? Você escutava o relé conectar. E ali, depois do registrador, a informação ela ia seguindo, passava para as máquinas, tinha uns bracinhos, né? E ali você ia chamar. Para quem já teve telefone 234, prefixo 234, antes da digitalização, pelo telefone você escutava o seletor fazendo um barulhinho, né? Tic, 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 tic. Então você imagina, 5 horas da manhã, Uberlândia com, sei lá, 150 mil habitantes na época. Você sabia, e a gente já há 4, 5 anos ali trabalhando, você conhecia tudo, né? E esse trabalho que a gente fazia à noite, né, era bom porque você verificava os defeitos. E aí você anotava os defeitos numa planilha e deixava o pessoal durante o dia tirar o defeito. Era um fluxo constante de verificação, né? Isso, era uma coisa, assim... Às vezes a gente compara aquela época com hoje, uma coisa bastante salutar, né? É que na época não tinha nada, não existia computador, existia o mainframe na época da perfuração de cartão, uma coisa bem monstruosa, uma coisa que, né? Mas na época a coisa funcionava por quê? Porque o pessoal era bastante comprometido. Você entregava aquilo ali pro pessoal, eles iam, tiravam o defeito e a coisa rodava, certo? Hoje quem faz isso, às vezes, quem faz os testes, são as máquinas, né? É o computador, é um processador e tal. Mas eu acho que a diferença, entendeu? Em termos... É claro que a velocidade mudou. Mas eu acho que não mudou muito, foi a forma de como você ser competente naquilo, tá? Mesmo hoje as máquinas, você também tem que conversar com a máquina, senão a coisa não anda, né? O senhor estava dizendo sobre os seus estudos, como é que eles se desenvolveram Bom, nesse meio tempo? a coisa desencadeou. Aí eu trabalhava, fazia plantão, né? Então eu optei, eu e mais um colega, de revezar. Mês sim, mês não. Eu fazia plantão à noite durante um mês. Aí trabalhava de dia, aí entrava outro no meu lugar. E essas duas pessoas, né? Que no caso que foi eu e um outro colega. A gente fazia cursinho, né? Então era bastante puxado. A gente fazia cursinho durante o dia, trabalhava à noite e ia tocando, tá? Aí, já tinha ideia para onde queria estudar? Ia ficar em Uberlândia mesmo? Curso de engenharia? Como é que foi a sua opção? Não, quer dizer, aquela idade de, sei lá, adolescente ou já caminhando para adulto, né? Eu prestei vestibular em Santa Rita, né, no Sapucaí. E em Uberlândia também, mas eu tinha uma dificuldade muito grande, né, como eu falei no início, né, a questão de moradia, de família, né, logo que eu comecei a trabalhar também, eu já comecei a ajudar em casa, né, aquela coisa de, certo, você dá mesada, né, então foi muito difícil porque trabalhava, não vou dizer que eu trabalhava muito, mas o trabalho era bastante cansativo, né, desgastava muito, certo, você fazer plantão, aquela coisa, né, e ficar sem dormir, depois estudar, e cursinho, bastante puxado. Você tinha que estudar também, além do cursinho, você tinha que estudar durante o dia, você tinha que dormir, né? Foi uma coisa que me cansou bastante, sabe? E fora que eu tinha minhas atividades esportivas, eu tinha minhas namoradinhas, né? Tinha que jogar meus futebol, sempre joguei futebol, né? Então, tudo se acumulava, né? Então foi bastante agitado para mim nessa época. E o seu curso superior, afinal, foi feito aonde? Em Santa Rita ou aqui? Não, na verdade, não, eu gostaria de chegar lá ainda, né? Porque tem uma trajetória, né? Então, vamos lá. Aí, como eu te falei, né? Eu trabalhei na computação durante 6 anos. Chegou num momento que
Eu conversei com meu pai e falei, olha, eu quero mudar de setor. Porque eu não vejo muito futuro aqui, né? E aí eu mudei para uma outra área, né? Quer dizer, eu trabalhava na comutação, né? E fui para uma outra área, né? Uma que chama transmissão, tá? É uma área que era bastante nobre na empresa, bastante nobre pela tecnologia, que na época estava despontando. Foi a época dos interurbanos, aquela coisa toda de fazer rota para aqui, fazer rota para ali. Tinha bastante treinamento, né? Isso já por volta de 76. Veja, eu trabalhei 6 anos exatamente na comutação, de 1º de janeiro de 70 a 1º de janeiro de 76. Foi uma coincidência, tá? Porque já em outubro, novembro de 75, eu falei, não, eu não fico na CTBC nesse departamento. Então eu vou sair de férias e já quero começar num outro departamento, já numa outra área, né? Aí eu conversei com a pessoa na época, né? E aí a pessoa pegou e falou, não, nós estamos precisando mesmo de... Na Quem época, era a pessoa? Walter Eduardo Teixeira Machado, que na época, né, era o chefe do departamento, chamava Departamento de Longa Distância. E aí o Walter me deu todo o apoio, né? Aí, poxa, aí o mundo se abriu para mim, realmente. E aí eu comecei na transmissão em 76. Já em 76 mesmo, nós mudamos para a industrial. Foi quando, lá na industrial tinha um prédio, né, que eles usavam mais como almoxarifado. Uns galpões, né, aquela coisa. E aí, eu não tenho bem certeza, mas foi mais ou menos na época que fundou o grupo, na época o Grupo ABC. Eu não sei se foi em 76, né. Só sei que nós fomos para lá. E eles deram uma reformada lá assim, eram uns barracões, né? E reformaram, colocaram tudo legal. Aí nós fomos para lá. Foi uma época que aí eu trabalhei bastante. Quer dizer, antes eu trabalhava à noite. Aí eu passei a trabalhar à noite e viajar muito, né? Mas com muito prazer. Viu? Foi uma mudança muito importante na minha vida, dentro da empresa. Eu acredito que se eu não tivesse tido essa mudança, eu já não estaria aqui. Nesse primeiro período de empresa, quer dizer, a partir dos 70, o senhor tinha contato com o senhor Alexandrino, por exemplo? Chegou a conhecer? O senhor Alexandrino, para mim, até hoje é uma referência, né? Não é porque foi não é o patriarca, vamos assim dizer, do grupo, né? Mas não tem nada disso. É um exemplo, né? Você vê que o grupo foi e é o que é, né? Graças ao senhor Alexandrino. Eu tive alguns contatos, porque na época a empresa era muito pequena, né? E eu eu era muito menino, né? Na época, veja, eu entrei com 17 para 18 anos na empresa, 18 anos. No belo dia eu estava lá, como eu falei no início, a gente entrava, já ia fazer limpeza, aquelas coisas. Eu estava lavando as xícaras, né, do café da manhã, né? Num tanque que tinha ali embaixo na portaria. E jovem sabe como é que é, né? Sempre tá cansado, sempre tá com sono. E eu estava lavando a xícara com uma mão e com a outra debruçado sobre a parede. Certo? Tô lá, né? E o senhor Alexandre chega nas minhas costas e fala, sou moço? O senhor tá doente? Quando eu escutei a voz dele, eu dei um pulo. Porque todo mundo tinha aquele medo do senhor Alexandrino. Mas, entendeu? Medo mesmo. Tá? Porque ele pegava no pé e tinha que pegar no pé. Né? Porque realmente o senhor Alexandrino afastava, o pessoal ia pro cantinho bater papo. Eu dei um maior pulo, um maior susto. Ele falou, sou moço, se o senhor estiver doente, vai para casa. O lugar de doente é em casa, sou moço. Mas eu lá vi aquilo ali numa rapidez, meu coração quase saía do peito, né? E aquilo ali parece que foi um alerta para mim, sabe? Assim, foi uma coisa que me marcou bastante, né? Então, às vezes eu conto isso nas rodinhas, né? O pessoal acha graça, mas eu acho que eu tomo isso como experiência, eu acho que isso a gente tem que estar todo dia pegando o pé dos nossos filhos, né? Porque aquilo ali é o retrato, né? A criança, o jovem, né? Às vezes ele está ali lavando, ou trabalhando, ou fazendo uma atividade, está pensando lá na namorada, no futebol, né? E a pessoa divaga, né?
Eu achei bastante interessante. E tem mais umas duas passagens dele, né, que hoje a gente acha bastante graça, né? Que foi uma época em que nós tínhamos um motor gerador nosso. Antes ele era na garagem, no fundo. Para quem conhece o CTBC, ele era no fundo, assim, pro lado da oficina, que se falava na época. Aí, em 78, nessa época eu trabalhava na comutação ainda. 74, por aí, 75, eles levaram o motor gerador ali para perto da portaria. Tem a portaria nunca deixou de ser ali, mas onde é hoje a sala de transmissão. Eles colocaram o motor ali com a saída do escapamento para a rua, lá da Machado de Assis. E tinha um rapaz na época que ele era uma pessoa assim que queria subir rápido, né, na empresa. E o cara era bem ágil, rápido com tudo, e queria mostrar serviço. E ele achou que na época aquele motor gerador estava fazendo muito barulho. Além do barulho, tinha o problema do escape, né, da fumaça. E ele resolveu fechar o escapamento com cimento. Certo? Então ele tampou o escapamento com cimento. Ele entendia que tampando o escapamento não ia ter fumaça e o barulho ia diminuir. E naquela época faltava energia, assim, eu não sei precisar quanto, mas no mínimo 1 ou 2 vezes por mês, né? Não era CEMIG, na época era Prada, companhia elétrica, né, da cidade. E a energia um dia veio a faltar, né? E o motor também ele não era automático. Você tinha que ir na chave, né? Se não desse na chave, você tinha que ir na manivela, tá? Um negócio bem pesado, né? Eu mesmo sofri muito, às vezes eu nem dava conta de tocar aquela manivela, acontecido o motor não pegar, né? Aí ligaram o motor lá e esse motor, e o seu Alexandrinha tinha a sala bem perto. E o motor com barulho diferente, ele não estava fazendo aquele barulhão, né? Aquela coisa, né? Ele parece que estava embuchado, sabe? E o motor parece que começou a inchar, né? Aquela fumaça, saindo fumaça ali para tudo quanto é lado, né? E o seu Alexandrinha veio correndo e foi ver aquilo. O que estava acontecendo com o motor? E aí ele olhou, não estava saindo fumaça, olhou lá, tinha uma bola de cimento ali na saída, né? Olha, o seu Alexandre não deu um infarto porque ele era muito forte, tá? Mas o que ele xingou e falou e reclamou e com toda a razão, você imagina, isso é uma falta de responsabilidade muito grande. E aí lá tem aquela escadaria, né? Ele subia e descia ali procurando a pessoa. Você não via uma viva alma dentro do prédio, todo mundo escondido, né? E foi assim, hoje a gente fala e conta para a turma, às vezes as pessoas nem acreditam, né? Mas isso aconteceu e muitas pessoas lembram disso. Que ideia de tapar o escapamento. Foi uma coisa, realmente foi bem, na época foi bem chocante, uma coisa que pô... Você disse que tinha 2 passagens interessantes sobre ele, lembra da segunda? Não, essa é a segunda, né? Eu vou te falar a terceira. A terceira aconteceu comigo. O seu Alexandrino, ele aproveitava muitos materiais, sobra de material. Por isso que a empresa cresceu, né? Porque lá naquela época não se jogava material fora. Então, foi uma época... Foi uma época de grande importância para a CTBC, na década de 70, né? De crescimento, de expansão, certo? Então, antigamente os cabos que interligavam, né, as centrais, eles eram colados, com cola mesmo, né? Ele era sobreposto e colado. Hoje é amarrado, né, com um cordão encerado. Então, as centrais foram mudando, foram tirando aquele tipo de trabalho, que era colar os cabos, e passou para amarração. E aqueles cabos, eles foram sendo enviados para Uberlândia, né? Porque estavam ampliando as localidades e tal, e aí o pessoal ia mandando, né? E acumulando tudo ali na garagem. Aí mudou aquela coisa, e os cabos eram brancos, tá? Como meu chefe, né, ele era o chefe da comutação e na época ele era um dos principais técnicos da CTBC, né? O Gumercindo. Ele teve incumbência, né? O seu Alexandrino pediu para ele, né?
que limpasse a cola dos cabos. Tá? Você imagina, né? Uma cola dura, mas dura mesmo, igual a Araldite, né? E você limpar aquilo ali, a cola em cima de uma borracha, né? Aí o Marciano pegou e falou, quem? Não, é o Ismael, né, que vai fazer isso. E aí ele pediu, o Marciano me pediu, né, para que a gente pegasse todos esses cabos que estavam lá na garagem e levasse para dentro da central. E nós fizemos isso. Nós levamos uma parte, trabalhava e ia. E o seu Alexandrino viu aquilo. Estava super errado. Como você vai levar cabos para você fazer limpeza dentro de um lugar que tem equipamento? E estava super certo. Ele não é lugar para aquilo. E aí primeiro ele veio falar comigo. Ele falou assim para mim. Só sei que ele me chamou bastante atenção, falando que não ia me demitir porque eu não tinha culpa daquilo. E foi falar com o Gumercindo, sabe? E aí eu não sei repetir as palavras dele, mas eu sei que a coisa foi bastante, pegou pesado, tá? Porque o seu Alexandrino é assim, o que era certo, o que era errado, ele pegava no pé mesmo, e tinha que ser dessa forma. Tá? Porque realmente o pessoal era, assim, naquela época, né, a coisa era, primeiro que a mão de obra era escassa, né? A mão de obra era escassa, então às vezes a pessoa se sentia como técnico, como uma pessoa muito importante. Aquilo era muito importante para a pessoa. E tinha aquele negócio também de uma certa segurança. Se a pessoa saísse da CTBC, dificilmente a CTBC iria conseguir cobrir a vaga daquela pessoa. Né? Eu imagino que o pessoal pensava dessa forma. Tá? Eu não, porque eu estava lá embaixo, estava início ainda, né? Mas mesmo assim, como eu te falei, na questão de lavar a xícara ali naquele momento, entendeu? Você divagou e a gente foi chamado a atenção. Mas aí aconteceu esse lance, né? Foi assim, provocou um clima bastante tenso na central, porque, poxa, o chefe, né? Ele foi chamado a atenção, e o Gumercindo, na época, ele já tinha o que de empresa, se não me engano, uns 10 anos por aí. Né? Então, Foi uma época que ele teve um atrito grave mesmo. Eu não chamaria de atrito grave. Ele foi chamado a atenção, né? Tá? Assim, com bastante força, né? Mas assim, não teve maiores consequências, né? Foi naquele momento, mas apesar de ter marcado, né? E aí, todo mundo conhecia o jeito do Alexandrino administrar, né? Só para entender melhor uma questão que ficou em branco. Nesse seu primeiro período de CTBC, os estudos continuaram? De que forma eles continuaram? Sempre continuaram. Como eu te falei, eu já estava fazendo cursinho, prestei vestibular para engenharia por diversas vezes, não consegui ser aprovado no vestibular. E depois, em 76, já entrei na transmissão. E ali, além de eu trabalhar à noite e fazer plantão, eu viajava, né? E mesmo assim, eu não deixei de tentar o vestibular. Aí, por volta de 78, mais ou menos, 79, eu senti a necessidade de ter um curso superior, né? Prestei vestibular para letras, né? Aí fui aprovado, né? E... Aqui em Uberlândia, na UFO, né? E mesmo assim, eu não consegui chegar até o final do meu curso, tá? Mas isso para mim não teve muita relevância, porque o período que eu estive na faculdade foi, para mim, representou muita coisa dentro da empresa, tá? Porque foi um curso maravilhoso, uma coisa, entendeu, bem... Mas mesmo assim, veja, paralelamente ao curso de letras, né, a gente continuava se aperfeiçoando, né, na área técnica, né, fazendo cursos, treinamentos, e etc, etc. Esse momento em que o senhor vai para a transmissão é de fato um momento em que a empresa se expande muito e também começa a absorver tecnologias novas, até então inéditas, enfim, no contexto da telefonia brasileira. E isso significava o que exatamente do ponto de vista do profissional? Quer dizer, muita viagem, o senhor já disse, também muito atendimento, Como é que funcionava isso? Eu não diria que a tecnologia dessa época era inédita no país, né?
certo? Porque nós trabalhávamos muito nós implantamos a nossa primeira rede de micro-ondas na CDBC, isso já foi em 75. Quando eu entrei, já tinha um enlace implantado daqui para Ituiutaba, né? Depois de 76, 77, aquilo foi se abrindo, né, para outras direções. Frutal, Uberaba por lá, que a gente não podia fazer Uberaba de Uberaba por aqui por causa da Embratel, tá? Então foi a nossa primeira rede de micro-ondas. Foi uma coisa realmente, foi uma coisa marcante na época, né? Isso aí realmente já era uma tecnologia que a Embratel já utilizava, tá? A Embratel, a Telesp, né? A Telemig, tá? Eles já tinham as rotas deles, né? Nessa época, eu acredito que não foi um pioneirismo, tá? Mas foi uma coisa nova para nós. Por quê? Porque a CTBC ela começou a comprar e investir em equipamentos, tá? E aí fazendo curso, muita viagem, né? Essas viagens, assim, do ponto de vista de trabalho de instalação, de manutenção, o seu serviço nessas viagens era exatamente o quê? Nós fazíamos, na equipe de transmissão, isso era uma equipe, né? Eu posso falar de cadeira, né? Porque é uma equipe bastante competente. Nós fazíamos de tudo, tá? Nós dávamos reparo em unidades, nós implantávamos, tá? Nós operávamos, nós implantávamos torre, nós fazíamos até pintura de torre. Nós tínhamos uma pessoa no nosso departamento que até pintava a torre. Tá? A gente só não fabricava o módulo, né? Mesmo assim, na época, a empresa do Grupo ABC na época, né, me parece que ela se instalou ali onde a SAB hoje é industrial. Eles fizeram torre por um tempo, tá? Eu não sei precisar quando começou e quando encerrou as atividades. Mas até isso o grupo já fez, né? Mas então o departamento na época era muito forte, nós tínhamos uma pessoa na direção muito competente, né? Uma pessoa que tinha um respaldo do Dr. Luiz, né? Tinha todo o respaldo. E na época já era o Dr. Luiz, né? Que tomava frente, mais para a parte técnica. O Dr. Luiz formou em elétrica e telecomunicações, lá em Santa Rita, né? Então ele ficava mais para a parte, né? E o Sr. Alexandrino em 77 ficava mais para a parte administrativa e, né? Eu não sei bem, assim, em termos de funções na época, se ele era o quê? Diretor. Eu sei que a dona Ilse era gerente, mas naquela época não tinha uma coisa bem definida, né? A gente sabia que o Sr. Alexandrino era o dono e o Dr. Luiz era o vice, tá? Isso a gente tinha certeza. Mas, quer dizer, era um momento em que essa expansão implicava para o senhor, por exemplo, acampamentos, ir para o meio do mato, levantar torre, instalar torre. Como é que era essa função? Essas viagens se resumiam a estar numa cidade e botar o sistema para funcionar? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Mas você está falando em termos de quê? De motivação ou de... Não. Do ponto de vista do seu trabalho mesmo, quer dizer, o senhor mencionou que fazia muitas viagens. Isso. Essas viagens eram para ir às cidades para instalar equipamentos e sistemas ou eram para ir para as torres mesmo, para o meio do mato, acampar, de modo a botar a rota de micro-ondas a funcionar? Tudo isso que você falou, a gente fazia. Tinha as equipes, né, e tinha as pessoas-chave no departamento, né? Então, se a gente fosse, por exemplo, implantar uma rota de micro-ondas, ou implantar, tinha pessoa que nos acompanhava. Tinha, por exemplo, não falava chefe de equipe, mas tinha aquela pessoa que ia com a responsabilidade. E a gente, como auxiliar ou como ajudante, na época, a gente acompanhava essas pessoas, tá? Isso para fazer uma implantação, como eu te falei, a gente fazia de tudo, tá? Né? Então, tinha as pessoas, os cabeças na área, né? Nessa época. Dessas equipes, de quem que o senhor se lembra, assim, que tem lhe impressionado, que tem lhe ficado na memória, como exemplo e como exemplo de competência e exemplo humano, assim, nesse grupo?
Primeiro eu cito o Walter Machado, né, que foi uma pessoa que, chefe amigo, né, uma pessoa que, já naquela época, né, não se falava em inteligência emocional, né, mas ele tinha essa coisa, né, de tratar as pessoas igualmente, né, quando estava trabalhando, estava trabalhando, quando a gente estava fora da empresa, entendeu, e ele jogava futebol com a gente, o churrasquinho, e se misturava mesmo, tá? E às vezes é o que eu acho, às vezes falta hoje em dia, tá? Fala-se tanto em inteligência emocional, né? E já há quantos anos atrás? 24 anos, né? O Walter já exercia, né? Esse papel, né? De chefe, não, de trabalho em equipe. Nós trabalhávamos em equipe em 76, 77, 78, a gente já trabalhava em equipe. Interessante, né? Certo? E hoje na empresa fala-se tanto em equipe, né, em trabalho em equipe, isso 24 anos depois, e naquela época a gente já trabalhava em equipe, por isso que funcionava. E tem outras pessoas também, né, o Mário Gonçalves, né, uma pessoa que além de competente, né, pessoa competente, de confiança, né, e amigo, né. Na verdade, a nossa área como um todo, né, era uma área bastante bastante homogênea, né, nesse sentido, né, de competência e de amizade, tá? Você podia fazer assim, um apanhado da evolução das formas de transmissão desde o momento em que o micro-ondas e os canais de rádio começam a ser utilizados no sistema de telefonia até o ponto em que nós chegamos hoje? Como é que foi dada como é que esse percurso foi feito? Eu não posso até falar da época antes de eu entrar na transmissão, mas a gente sabe o que aconteceu. A transmissão, o interurbano, vamos assim dizer, o interurbano, o IU nosso, ele começou aqui na empresa através das linhas, comunicação via, falava linha física. Então era um cabo, né? E como é que era feita essa ligação? Era tudo semiautomático. Era feito através da telefonista. Então, se você quisesse fazer um interurbano para São Paulo, você ia ter que esperar um tempo, porque tinha poucas linhas, né? E a demanda, né? Essas linhas não cobriam a demanda, né? Então, você tinha que esperar. Depois, quando você conseguia a linha, você tinha um tempo, né, para fazer a conexão. Quer dizer, e depois da linha física, né, vieram os equipamentos sobre a linha, certo? Foi a época de 76 que, apesar da gente já ter tido implantado o micro-ondas na CTBC, né, nós tínhamos também as linhas físicas, tá, para as pequenas localidades, e tinha bastante linha, tá, porque a CTBC ela começou através das linhas, né. E aí, na época, em 75, 76, a CTBC fez um grande investimento na compra de equipamentos de ondas portadoras, né, que fala carrier, né, de ondas portadoras, e também já fazia também nessa época investimentos na área de RF, né, de rádios, né, tanto a gente falava de alta capacidade, né, hoje a gente nem pode falar, hoje chamaria de média capacidade, né, que na época na nossa linha a capacidade máxima era 960 canais, certo? Com largura de banda de 4 kHz, né? Hoje nós trabalhamos com 64 kg aí, né? Transmissão normal, né? Via PCM e tal, o canal, né? O canal de dados seria nessa faixa. Bom, nessa época fizemos bastante investimentos e bastante treinamento, e aí é ir para o campo, instalar aquilo, colocar a funcionar e dar manutenção. E aí a gente ficou nessa tecnologia até por volta de 1980, 81, quando realmente a CTBC ela foi pioneira no lançamento da fibra ótica, né, da 232 para 236, tá? Certo, em 80. E foi na época também que a CTBC começou também a
a fazer investimentos, né, na área de equipamentos de uma maior tecnologia, né? Já começou a entrar na era digital, certo? Com os circuitos PDH e etc. Circuitos? Equipamentos, né, PDH, né? PDH. Bom, de 80, aí a década de 80 também aí a coisa foi só, né, foi só se expandindo, né? Aí veio o primeiro lançamento da fibra ótica, fomos pioneiros no Brasil, né? Depois disso, a tecnologia, ela se evoluiu, a tecnologia de fibra ótica, porque até então nós tínhamos tinha distância limitada, né, certo, com relação à fibra, devido à atenuação e devido à tecnologia, tá? E aí veio a tecnologia de fibra ótica já 80 já existia, mas ela foi aperfeiçoando, né? E aí a CTBC foi crescendo e com isso aqueles equipamentos, os carriers, né, eu tinha falado, os equipamentos de ondas portadoras, né, eles já foram sendo substituídos, né, por equipamentos rádio naquelas localidades onde já existiam a linha física. Nós fomos colocando os rádios digitais. A rota de micro-ondas, ela foi desativada, eu não sei falar o ano, né, mas ela foi totalmente desativada por volta de 90, 93, 94, quando as primeiras rotas de fibra ótica, né, foram lançadas, né, na área de influência TBC. Eu me lembro que antes da fibra, né, a gente vai lembrando, né, e a CTBC em 88 ela comprou os 3, 4 primeiros enlaces de rádio digital. E aí a gente implantou esses rádios na rota Uberlândia, na rota Uberaba a São Joaquim da Barra. E eu também estou lembrando, né, que a primeira fibra ótica depois desta 232 foi o lançamento da fibra Uberaba-Uberlândia, né, via aérea, né. Então aqui para nós foi um avanço muito grande. E aí da fibra ótica, aí quando surgiu a fibra ótica foi essa loucura toda que todos nós sabemos, né. Certo. Como é que era para o técnico o acompanhamento dessas novas tecnologias? Quer dizer, como é que a empresa fazia com que os técnicos tomassem conhecimento dessas novas tecnologias? Programas de treinamento, imersão de conhecimento? Como é que, enfim, o senhor, por exemplo, foi se tornando íntimo dessas tecnologias? Nós aprendemos, a CTBC, a grande escola da CTBC foi o campo, né? Isso foi... por isso nós tínhamos uma equipe competente. Porque o curso ele é muito importante, o treinamento é muito importante. Tá? Mas a autoformação, né, a procura, a prática, né, eu acredito que é bem mais importante. Tá? O curso ele é muito bom, assim... Se tivesse jeito de fazer um curso só para ir tirar dúvida, né, seria uma coisa certa. Mas às vezes as pessoas vão no curso para aprender e o curso geralmente ele é muito curto, né, e às vezes o investimento talvez, né, seja até mal aplicado, vamos assim dizer. Mas na época nós tínhamos treinamento de um mês, né. Eu fiquei, por exemplo, no Rio numa época fazendo um curso de 40 dias, né. Então, realmente, naquela época, o curso, né, ele tinha um significado importante, porque você ia fazer o curso, você fazia a prática e voltava de lá operando. Né? Mas é claro, também, esse enfoque com relação a curso, treinamento daquela época com o treinamento de hoje, mudou muito. Por quê? Porque a tecnologia mudou, gente. Hoje é software, né? Certo? Quando você vai fazer um curso, qualquer curso, né, assim, na área técnica, né, todo curso envolve informática, tem software. Então, por isso que hoje eu acredito que os cursos não precisam de curso de um mês, porque o cara já sai da faculdade com uma formação em informática, né? Aí vem um curso e complementa, tá? Então talvez seja essa diferença, tá? E hoje o curso, mesmo assim, eu continuo naquela tese ainda, você vai fazer o curso, é bom você fazer o curso para tirar dúvida também, mesmo hoje, né? Para você ter um melhor aproveitamento. Tá?
Mas, volto a repetir, eu acho que a grande escola, né, dos técnicos, né, da CTBC, que hoje tem poucos, infelizmente, né, tem poucos, da época, né, foi o campo, tá? Foi o campo. E o doutor Luiz sabe disso muito bem, né? Ele acompanhava a gente de perto, né? Quando o Walter mandava uma equipe para campo, certo? A equipe não tinha essa coisa não tinha essa coisa de voltar na sexta tarde, não. Às vezes, como acontece hoje, não. Voltaria na sexta tarde, se você der essa solução, tá? Mas se você não der essa solução, ó, sábado, domingo, certo? Já passamos sede, já passamos fome, tá? Passando mesmo. Você está numa estação, no meio do mato. Você tem que colocar, né? O Celestino falava o assinante, né? O assinante é quem paga o nosso salário. Naquela época já falava isso. Hoje fala o cliente, para mim é a mesma coisa, né? Certo? Você imagina, o Celestino naquela época já falava isso. É o assinante que paga o seu salário. E eu acho que isso tinha até em revista, no catálogo falava isso. E a gente tinha isso. Isso era muito forte dentro da gente, tá? Então, o treinamento, na verdade, o investimento em treinamento na época era menor, tá? Era menor. Mas, por outro lado, né, a gente aprendia na prática, né? Na escola do campo, né? Exatamente. Dê um exemplo de uma situação dessa crítica pela qual o senhor e sua equipe deva ter passado, de dificuldades no meio do mato. Por exemplo, uma situação crítica que tenha sido vivida. Você vai para uma estação, às vezes a gente saía para uma estação para tirar um determinado defeito, né? Aí você chegava na estação, colocava lá os instrumentais, fazia as medidas e tal. Aí, veja, cai um temporal. Aí cai um raio na estação. Você tinha ido lá para tirar um defeito, uma coisa de 2, 3 horas. E aí queima o equipamento. Você não estava preparado para ficar ali 2, 3 dias, né? Certo? E naquela época, né? A gente fala naquela época, parece que é tão longe. Para mim não é tão longe. Para mim foi ontem. As nossas rodovias aqui do Triângulo, né? A maioria era estrada de chão mesmo, terra mesmo, tá? Então você tinha o problema das estradas, né? E além do mais, é isso que eu te falei, você tinha o problema, às vezes você ia para fazer aquilo e não estava preparado e ficava lá, como eu te falei, a gente talvez até passava sede, tá? Numa situação como essa, de uma... Vou transpirar de novo, hein? Não, não tem problema. Aí Não, para. incentivo, naturalmente você pode pegar um papel e... eu acho que Tá, não ok. precisa nem interromper, Não né? precisa nem interromper. Então tá bom, deixa eu... Mas nós falávamos, o senhor se referiu à grande escola, que é a escola do campo, e essa escola do campo era protagonizada, digamos assim, por técnicos que iam resolver problemas, para não deixar o assinante ou o cliente sem a comunicação. Eu queria que o senhor relatasse alguma situação crítica, quer dizer, como resolver um problema como esse que o senhor estava dizendo, isto é, vai consertar um pequeno defeito e de repente esse defeito assume proporções muito maiores com a queima de um equipamento, por exemplo, motivado por uma descarga elétrica. O que fazer, como fazer? Na época os recursos não eram assim tão grandes como nós temos hoje, né? Com redundância, né? Hoje as nossas rotas, grande parte das nossas rotas, elas têm proteção. Se para aqui, entendeu? Ela funciona por aqui e assim vai. Na época não, na época numa situação como essa, nós tínhamos que voltar, ou alguém aqui de Uberlândia teria que ir até lá, levar aquela unidade, né, ou as unidades que estavam com defeito. Quando era, por exemplo, problema de raio, né, que queimasse, tivesse problema de energia, outros departamentos também eram envolvidos, né. Isso era bem forte, o pessoal... Sábado, domingo, à noite, qualquer hora, o pessoal era acionado e... Nós tivemos um problema muito crítico também, uma vez caiu uma torre, né? Deu um temporal aqui em Uberlândia e esse vento foi na direção
na direção de Pará de Minas, e lá em Luz a torre caiu. Ela caiu que se contorceu toda e veja, uma torre cair com tantas antenas, com tantos equipamentos ali interligados, né? Aí nós fizemos um mutirão na época, né? E caminhão com módulos, equipamentos, antenas, certo? Todo mundo foi uma situação assim, bastante emergente, né? E que nós resolvemos, tá? E assim, era trabalhar dia e noite sem parar para colocar o sistema em funcionamento. Um acidente como esse deixou sem comunicação A região, né? Aquela região de Luz, né? Certo. Então teve vários outros, né? Mas, assim, já tivemos vários problemas, né? Com chuva, Mas esse de Luz, né? E outros. Nós tivemos uma estação que pegou fogo, né? Que queimou lá em Brodowski, né? Nessa época eu estava na região, né? O equipamento em si, ele pegou fogo e aí o fogo se propagou, né? E também foi uma correria também. É um equipamento mais antigo? Né? Foi que não, para a época era um equipamento já com a tecnologia, né? Assim, um pouco atrasada, mas isso não vem ao caso, gente. Se o equipamento, ele, seja que tecnologia for, entendeu? Se tem alguém ali fazendo uso, né? Não importa. O que importa é que o cliente lá na ponta, entendeu? Ele não sabe se está indo via fibra, via rádio, ou via aquilo outro, né? Ele quer saber de falar, ele quer saber de se conectar, né? Também foi outra correria também, e era desse jeito, tá? Porque a pressão era, quer dizer, a pressão é muito grande, não é que era, é. Você imagina, uma pessoa que tem um telefone, que faz uso desse telefone todos os dias, de repente, ele precisa do telefone e não consegue se comunicar. A gente trabalha numa área, talvez uma das áreas mais importantes, porque é a área de comunicação, é a área da informação. Né? Por isso que a nossa equipe era muito forte, né? Certo? Acho que talvez os jovens deveriam se espelhar, né, naquele pessoal, né, para ver, né? Naquela época, o estagiário, né, por exemplo, de engenharia, ele chegava na nossa área, ele ia para o campo, ele ia fazer aterramento, ele pegava o enxadão, tá? Furar a vala, né, para fazer os aterramentos. O cara subia em torre. Hoje não, hoje mudou tudo. Tá? Hoje o estagiário já chega e tem um micro para ele ali trabalhar, sabe? É interessante, né? Mas, de todo modo, seu Ismael, parece ter havido uma introjeção forte, digamos assim, cultural forte nessa perspectiva de ter o cliente sempre, o assinante sempre como objetivo principal, né? Isso não é uma coisa nova na companhia, como o seu próprio relator. É de fato uma cultura, quer dizer, depois de 30 anos de companhia, o senhor compreende isso como uma cultura que está... Eu acho que essa cultura ela veio de São Alexandrino, lá bem antes lá do Teixeirinha, né? Pelo que a gente lê, né, aí nas revistas, né? Isso é aquilo que eu te falei, a referência ao São Alexandrino. Eu acho que todos nós temos que ter essa referência. Que é uma referência de vida, é uma referência de profissionalismo, né? Certo? E isso ficou gravado. É igual o pai da gente quando fala, filho, ou quando você vai na igreja, o padre fala, olha, roubar é pecado. O São Alexandrino na época falava, olha, o assinante é quem paga o seu salário. É a mesma coisa. Certo? Eu sinto que... Então, hoje eu falo para meus filhos dessa forma. E falo todo dia, você tem que falar todo dia. Tá, filho, ó. Quem tem um conhecimento tem tudo. Vai em frente, meu filho, ó. Todo dia você tem que falar no carro, nas viagens. Você tem que acordar seu filho, entendeu? E o São Alexandrino faz isso com a gente. Tá? Então, não é esse negócio de o cliente é o mais importante. Tudo bem, nós temos que falar isso hoje, nós temos que colocar para os mais jovens que, né, que o cliente que ele está na frente, que, né, você tem que ter empatia, aquela coisa toda, né, que a gente sabe hoje. Tá? Mas é cultura, tá? É cultura da empresa.
Por isso que o grupo, né, hoje, né, tá entre as 100 melhores, né, certo? Do Brasil para se trabalhar. Por causa dessa cultura. Nós tivemos, ou eu acho que hoje já não se fala mais nisso, que os antigos, né, da CTBC, que o pessoal não... teve uma época de reestruturação no grupo que falava que tinha que renovar, né, tinha que renovar o quadro, tinha que ter sangue novo e tal. Tudo bem. Mas, quer dizer, eu sou suspeito em falar isso, mas tem que mesclar, certo? Tem que ter a cabeça jovem, principalmente para o jovem aprender com o mais velho, tá? Certo? Para a empresa continuar caminhando, tá? E foi um grande erro das empresas, né? Eu tenho parentes que têm cargo de gerência na Souza Cruz, em outras empresas, que a gente conversa muito sobre isso, tá? Do descaso, né, entre aspas, né, que teve com os mais antigos nessa época de reengenharia, né, nessa última década, né, que foi uma revolução, que na verdade a revolução foi até boa, foi boa para o grupo, mas às vezes as pessoas exageram, né, na forma de fazer, de colocar as coisas, tá? Então a CTBC mesmo, né, eu sei que eu estou sendo gravado, né? Eu posso falar isso e falo para o Dr. Luiz. O Dr. Luiz sabe disso, né? A CTBC mesmo perdeu grandes talentos com essa reestruturação, tá? Mas ela foi muito importante para o grupo. Quer dizer, não há reestruturação perfeita, todos nós sabemos disso, né? Mas não se pode correr o risco de perder inteligências, né? Perder competências. De jeito nenhum. É a experiência, porque hoje entra um engenheiro novo na nossa área, eu trabalho na área de engenharia, né? Ele é importante, porque ele está ali, ele tá com aquela vontade toda de vencer, de crescer, né? Mas só isso não basta. Né? Só isso não basta. E aí, quem toca a empresa, se for olhar no fundo, quem toca a empresa é o pessoal que tem um pouquinho mais de experiência, né? É aquele pessoal que já conhece a empresa, né? Conhece os caminhos, né? Por onde ir, né? Perfeito. Como é que foi a sua trajetória a partir dessa época da transmissão? Como é que foi o seu desenvolvimento dentro da CTBC? Em 1980, quando 79, né? Eu prestei vestibular e passei, né? Eu fui aprovado no curso. E na época também já teve umas mudanças na empresa, né? Na época já se criou as diretorias, né? Já nos departamentos, já naquela época já teve umas terceirizações, né? Algumas coisas o departamento de transmissão já não fazia mais. Então nessa época como as áreas foram criadas, eu já separei um pouquinho, já saí um pouquinho do campo. Já fui mais para a área técnica, mas a área de escritório, né? A área de planejamento, né? Mesmo porque a gente já conhecia a planta da empresa, né? Tá? Então, de 81, 82 até hoje, né? E ao longo do tempo, isso foi evoluindo, foi mudando, né? Com as reestruturações, né? Na época era departamento, depois os departamentos se fundiram, depois virou diretoria técnica, e a coisa foi... né? E foi havendo a reengenharia, foi reestruturando e tal. E hoje nós somos um grupo, né? Na CTBC, né? Um grupo de engenharia. E hoje tudo separado, né? Hoje tem a operação para lá, né? Hoje tem o staff para cá, né? Nós hoje, a nossa função hoje é contratar equipamentos, né? Especificar equipamentos, né? Certo? E implantar, né? E entregar para a operação. Hoje a coisa é bem mais... certo? Ela é bem mais metódica, né, vamos assim dizer, mesmo porque o mundo, né, exige isso, né. Quer dizer, o processo do seu trabalho hoje é um processo de intermediação entre a demanda da empresa e a operação desse equipamento que a empresa está precisando mesmo. Hoje, eu não cheguei nesse ponto, mas virou a operação, que antes era diretoria técnica, eram vamos assim dizer, essas duas funções, né, de operação e implantação, tudo junto. Por volta aí de 89, houve a divisão. Criou-se um diretor técnico, criou-se um diretor de operações. E aí houve a separação. E nisso aproveitou também a reestruturação e tal, né. E hoje nós fazemos o quê? Hoje nós somos na área de tecnologia mesmo, né.
o staff, né? Hoje nós que definimos, né? Nós que eu digo, nós, o planejamento, o mercado, nós definimos, né? Aquilo que o cliente quer e implanta lá para a operação operar. A gente entrega para eles, eles recebem, né? Ou aceitam aquilo, aceitou, tá, aí é cortado o cordão umbilical, entre aspas, tá? Certo? Nós entregamos para a operação vai operar, e dali para frente, a operação, ela dá a manutenção, ela faz todo esse trabalho, né, de operação. Quer dizer, a tua área é uma área mais, digamos, de planejamento estratégico, digamos assim, do que... Qual a nossa área? Isso. Hoje no staff houve uma reestruturação, está sempre tendo reestruturação. Nossa área tinha o planejamento também, o planejamento forte. Nós temos o planejamento ainda, mas é o planejamento mais local, mais focalizado, mais focalizado naquilo que nós estamos fazendo. Certo. Então hoje nós já temos uma outra área de planejamento que visa mais o estratégico, tá? Pensando um pouco e sem lhe pedir nenhum exercício de futurologia, o que nos espera, o que vem pela frente, o que o cliente vai querer daqui para frente? O cliente já está querendo. O cliente hoje, ele não é mais aquele cliente de 15 anos atrás que não sabia o que estava atrás das portas, né, da CTBC. Ele não sabia, hoje ele sabe. Né? Hoje você tem, todos nós temos a internet, né? Nós temos os meios de comunicação, nós temos a mídia, né, vamos assim dizer, que é bastante forte. E nós temos os produtos, né, que as empresas estão doidas, assim, estão naquela loucura para vender para todo mundo, né? E principalmente agora, com a concorrência, né, agora a coisa ficou bem mais... o cliente ficou muito mais agora sabendo das coisas, sabendo aquilo que quer, entendeu? Então a nossa função, eu acho que, acima de tudo, nós temos que entrar dentro do cliente, certo? E saber, né? Às vezes, muito mais do que o cliente, porque às vezes o cliente quer uma coisa, certo? Isso, às vezes, você, através da empatia, você consegue saber. Você tem que inovar, você tem que provocar surpresa no cliente. Eu acho que essa é a frase, né? Você tem que surpreender o cliente. Porque eu entendo que o serviço está aí para todo mundo fazer. Os concorrentes estão aí, todo mundo fazendo igual. Então, o cliente, aquilo para o cliente é normal. Então, você tem que provocar uma surpresa no cliente. Você tem que ir mais além, certo? E de ser criativo, né? Porque senão você vai perder o cliente. Quando nós fizemos viagem aos Estados Unidos, lá mesmo, na Universidade da Flórida, eu ouvi isso lá do pessoal, né, lá, que deu a palestra lá para nós, falando que conseguir o cliente até que é fácil. O mais difícil, o mais caro é você mantê-lo, tá? Certo? A gente ouviu lá. Então é fácil você chegar, né, e argumentar e trazer o cliente. Agora, como mantê-lo? É isso que é o mais importante. Fidelizá-lo, né? Fidelizá-lo, exatamente. Então hoje a CTBC, né, o Grupo Algar, né, ele foca muito nessa questão do cliente, nessa coisa toda de fidelização, né, do cliente. E esse é o grande desafio nosso, tá? E na sua avaliação, esse desafio está sendo encarado com força e coragem? Com certeza, né? Isso é vivo dentro de nós, porque nós sabemos que se isso não acontecer, nós vamos morrer, certo? Porque os grandes, né? Os grandes estão ao nosso lado, né? Com a boca bem grande, porque nós somos pequenos. Nós, o Grupo Algar, a CTBC, ela é muito pequena frente aos grandes grupos, né? As multinacionais, né? Que estão aí ao nosso lado. Então, se você não fizer a diferença, tá? Sem dúvida nenhuma que a tendência é desaparecer. Essa é a minha visão, né? Isso é o que eu enxergo, tá? Enxergo dessa forma. Mas a ideia de fazer a diferença está sempre presente no Em dia a dia. em cada um de nós, tá? Porque antes era a tecnologia, tá? Hoje não é mais a tecnologia, eu vejo dessa forma, tá? Hoje são as pessoas, tá? Porque a tecnologia está disponível para quem quiser.
Hoje é a pessoa. Por isso que o trabalho hoje, né? Todos esses treinamentos, os trabalhos lá no exterior, a gente ouviu muito isso, falar sobre inteligência emocional, né? A relação com as pessoas, né? Certo? Você está bem com a sua família, você está bem com a sua empresa, você está bem com o cliente, tá? Isso é muito importante. Aquele negócio do cara sério, do cara que chega e não fala bom dia, daquele cara, entendeu? Isso acabou, isso não existe mais, né? Nós temos muitos exemplos de empresas em Uberlândia, empresas mais antigas, né, que fecharam exatamente porque não inovaram. A inovação deixa de ser um objetivo e passa a ser uma prática. Aquele negócio da qualidade, que a CDBC ela investiu muito em qualidade, né, mas até impregnar a cultura nos associados. Certo? Porque o que é qualidade, gente? Qualidade não é nada mais que a obrigação de cada um de nós de fornecer, né, de fornecer um excelente serviço, aquilo que o cliente quer. Eu, por exemplo, como cliente, eu estou falando isso, não vou mandar a boca para fora, não, porque eu sou super exigente, enjoado, pego no pé. Quando eu vou comprar uma coisa, não sou bem atendido. Então, eu sou um cliente, certo? E tenho milhares de clientes. Eu acho que é isso, essa cultura, tá? Vou deixar a parte aí falando. Eu acho que essa cultura que as pessoas têm que ter. Se você é exigente, se você quer ser bem atendido, quando você passa do outro lado, né, certo? Você também tem que ser da mesma forma, tem a recíproca verdadeira. Claro. Então, acho que isso é uma coisa que é o mundo hoje, tá? Agora, tudo com equilíbrio, né? Não é aquela coisa, né, também de você enfiar no trabalho, tá? E é só trabalho. Não, aí veja, o trabalho vem contra você. Aí vem o estresse, vem os problemas de saúde, etc, etc. Então, você tem que fazer as coisas equilibradas, tá? Mas sempre com foco, né? Sempre com foco voltado para o cliente, né? E que o cliente é o mais importante. Né? No seu trabalho, o foco tem que ser o cliente, sempre. Perfeito. Eu queria insistir um pouco, ainda nessa, repetindo, sem lhe pedir nenhum exercício de futurologia. Como é que o senhor está enxergando o futuro dessa companhia, o futuro dos serviços que ela pode e deve prestar? E também do ponto de vista profissional, quais são os horizontes aí que estão sendo colocados à nossa frente? Hoje, em termos de tecnologia, eu, por exemplo, não consigo acompanhar, né? As pessoas também falam, eu fiz um curso agora na segunda-feira, né? Sobre IP, né? Sobre TCP/IP. E até mesmo o instrutor falou, olha, esse livro aqui, gente, eu não garanto, certo? Eu não te garanto nada que está escrito aqui, porque pode ter um outro livro, uma outra edição, entendeu? Já me desmentindo isso, quer dizer, a verdade, né, passa a ser relativa, né, certo? Tá. Então, as telecomunicações, com o advento da internet, né, elas entendeu? A internet veio e balançou tudo. Eu, por exemplo, não sei te falar como vai ser daqui a 5 anos, se as nossas comunicações vão ser via internet. Muitos falam que você vai falar de graça, né? E que o grande filé vão ser os serviços, tá? Né, os serviços agregados, tá? Esse é o grande filé. E isso a CTBC está focado muito. Hoje, a CTBC tem as áreas que trabalham com isso, né? E que trabalham com as novas tecnologias. Recentemente, a CTBC implantou um sistema importantíssimo, né? Que chama Speech Recognition, né? Que é o reconhecimento da fala. Certo? Que eu até estava lendo um folheto da Algar, né? Que mandou lá pra gente sobre a questão de futurologia, e nesse folheto fala que em 2226 ou 2026 nós íamos ter um sistema que ia reconhecer a fala das pessoas, e a CDBC já implantou isso, e já é uma realidade. Certo? Aí as pessoas falam, eu vou perder meu emprego. Gente, não é por aí, né? Se as pessoas olharem ao longo dos anos,
as atividades que foram sendo substituídas, né? Isso é uma coisa natural. É por isso que eu te falei, você tem que fazer tudo com equilíbrio, né? Certo? Como dizia meu pai, né? Não passar o carro na frente dos bois, tá? As coisas acontecem naturalmente. É claro que hoje está acontecendo uma velocidade muito maior, tá? Mas a tecnologia está aí. Veja, quantas lojas hoje de informática nós temos em Uberlândia, no Brasil? Quantas nós tínhamos há 5 anos atrás, 3 anos atrás? E quantas pessoas, né, sabiam o que era internet hoje? Hoje todo mundo faz declaração de renda pela internet, você paga conta pela internet, tudo você faz pela internet. Ontem mesmo eu estava ouvindo, não sei se foi no jornal, li em alguma coisa, que você vai comprar gasolina através da internet. Você vai abastecer através da internet. Tá? Isso lá nos Estados Unidos você já faz compras, né? Você pesquisa, entendeu? Então eu acho que o caminho é esse, tá? E a CDVC está bastante focada na questão na questão da comunicação via pacote, né? Certo? Na questão de serviços agregados. Hoje esse é o grande foco hoje do grupo, né? Vamos assim dizer, do Grupo Algar. O segredo nesse caso é antecipar-se, né? Sempre, né? Antecipar sempre. Como eu te falei dessa nova tecnologia do speech, né? Eu posso falar, né? Porque eu participei acho que da primeira reunião, né? Desses americanos, né? Quando eles vieram aqui há 3, 4 meses atrás. Que eu acho que só tem um lugar no Brasil, ou não sei se a CDBC ia ser pioneira em uma parte desse serviço. A CDBC é pioneira nisso. Tá? Chegou uma hora boa, né? Nós temos aí o call center, né? Que hoje não para mais de crescer, né? Então é uma tecnologia inovadora, uma coisa que... Ontem mesmo eu estava conversando com um colega meu, né? Porque eu saí do projeto, né? Que aí ele continuou, né? E perguntei, como é que está o speech? Ele falou, olha, nos surpreendeu, porque a gente tinha determinados receios, né? Com relação... Porque é complicado, né? Reconhecimento da fala. A gente que estudou um pouquinho letras, a gente sabe como é que é a linguística. Por exemplo, o americano isso é uma tecnologia americana, foi ele que fez todos os diálogos. Então, quando eles vieram aqui, entendeu? Houve não vou falar atritos, né? Mas houve uma certa diferença, porque tem dialetos, tem aquele problema, tem um linguajar regional e tal, né? Mas, felizmente, deu tudo certo. Tá dando certo, né? Começando, é um caminho que ainda tem muito chão pela frente, né? Muito chão pela frente. Em toda essa conversa a gente deixou de lado um pouco a sua vida pessoal. O senhor casou-se, conheceu a sua esposa há muito tempo? Do ponto de vista pessoal, como é que é essa história? Eu não fui um Dom Juan, né? Vamos assim dizer, né? Primeiro porque eu sou baixinho, né? E não sou bonito, mas eu fui muito namorador, certo? Eu namorei bastante, né? E sempre eu namorei, assim, procurando uma pessoa, né? Que eu vislumbrava a minha mulher, eu sempre fiz isso. Eu vislumbrava a minha mulher com 15 anos, 20 anos de casado, né? Como é que ele ia ser, né? Se ela ia ser uma gorduchinha, se ela ia ser muito enjoada, se ela ia ser isso, porque eu acho que eu não toleraria, né? Você chegar em casa e a mulher já vir pegar no seu pé e fazer toda aquela coisa, e aquela gorduchinha que só tá ali para fazer aqueles negocinhos de casa, né? Eu acho que eu não tolerava isso, né? Eu sempre procurei uma mulher, né, que além de mulher, companheira, tá? Amiga, né? Certo? Uma pessoa que tivesse suas ideias, né? Certo? E pra gente sempre tá trocando essas ideias, né? E com isso eu tive várias namoradas, várias que eu digo, não foram várias, né? Mas por vários anos. Tive umas 4 namoradas com 4 anos cada uma, né? E a minha esposa, eu namorei com ela uns 4, 5 anos, né? Mesmo porque a diferença de idade nossa é em torno de 11 anos. Então, quando nós começamos a namorar, ela estava entrando na universidade. Então, são 4, 5 anos, né? Aí ela formou em julho e nós casamos em setembro. Aí, por sinal, 14 anos de casado. O nome dela? Marilda. Tem filhos? Tenho 2. Quem são?
Tem o mais velho com 13, né, que chama Regis, e o mais novo com 12, Guilherme. Perfeito. Me diga uma coisa, Sr. Ismael, se nós estivéssemos agora frente a uma pessoa que estivesse entrando na companhia, um novo associado, o que o senhor diria para ela? Grande parte do que eu te falei aqui, eu acho que eu falaria para ela. Eu falaria para qualquer uma outra pessoa, né? Porque o que eu estou falando aqui, eu vivi isso, né? Certo? Mas o que essa pessoa vai encontrar nessa companhia? É aquilo que eu falei, né? Essa pessoa, ela deveria ter um estágio com os mais velhos. Trabalhar junto. Para ela aprender. Hoje a CTBC já faz isso, né? A área de talentos humanos, pega a pessoa, leva essa pessoa por várias áreas. Ela fica, às vezes ela fica uma semana, 10, 15 dias numa determinada área, depois passa para outra e assim vai para conhecer. Mas não é o bastante. Ela vai conhecer aquele bem superficial. E para ela, às vezes, é uma coisa... talvez vai até enrolar muito a cabeça dela. O importante é... Vamos supor, ela entra na minha área. Ela vai trabalhar na minha área. Quer aquilo? Quer. Então, ela vai conviver com os mais antigos, né? Vai viajar. Isso nós fazemos na nossa área. Principalmente com estagiário, tá? Porque hoje funcionário novo é muito difícil, né? Hoje a CTBC, ela tem os estagiários, né? E as pessoas que prestam esse tipo de serviço, mas mesmo assim, nas oportunidades a gente sai com as pessoas, mostrando, né? Mas tem que ser por aí. Porque se ela chegar e for fazer aquilo que o pessoal determinar para ela, vai ficar uma coisa... Não vai haver ligação, tá? Daquilo que ela está fazendo ou daquilo que ela pretende fazer com o resto da empresa. Porque hoje, a pessoa que entra na empresa, ela tem que conhecer toda a área. Porque hoje não existe mais aquele negócio, quando eu entrei, eu só fazia aquilo, comutação. Sim. Meu negócio era tirar defeito. Hoje não existe isso mais. É uma polivalência necessária. Eles pregam muita polivalência e não é que você tem que saber tudo, mas você tem que conversar sobre tudo. Tá? Você tem uma função, mas você sabe o que está acontecendo ao seu redor. Eu acho que isso é muito importante, tá? Perfeito, eu estou satisfeito. Eu gostaria de saber se o senhor teria alguma coisa que gostaria de ter dito e nós não lhe perguntamos ou não lhe provocamos a dizer, alguma coisa que tenha passado. Só para acrescentar, eu completei em janeiro 30 anos, né, de CTBC. Me sinto como um jovem, né, da época. Eu me envelheci na idade, né, certo? Mas o corpo é muito melhor do que quando eu entrei, sabe? A forma de pensar, né, o jeito da gente encarar a vida, né? Certo? É interessante que depois de uma certa época parece que a evolução ela se torna automática, né? Certo? Eu sinto isso, né? Que a cada dia você está crescendo um pouco mais, tá? Nunca me abalei com reestruturação na empresa, certo? Nunca, tá? Eu acho que às vezes, talvez eu não tendo esse temor, né? Nunca me senti, vamos assim dizer, entre aspas, incomodado, né? As pessoas chegarem e... Não tive e não tenho, tá? Eu sempre tive confiança em mim. Dentro da CTBC e fora. Tá? Tô com 30 anos, não é porque eu não tive outras opções, tive opção na Embratel, em outras empresas, tá? Mas é uma questão de filosofia de vida, né? Eu gosto da empresa, me sinto bem aqui, para que mudar? Né? Então tem muito a que agradecer, né? O Dr. Luiz é uma pessoa que, ao longo desses 30 anos, nós tivemos poucos contatos, né? Mas o Dr. Luiz sabe quem sou eu. E tem que agradecer a ele pela acolhida, né? Em janeiro de 70, né? Recebeu na porta? Certo, me recebeu na porta. E eu tenho um negócio comigo também, certo? Eu não devo nada para a empresa não deve nada para mim, certo? Mas foi graças à CTBC, entendeu? Que me deu essa oportunidade, né? Que eu consegui crescer na vida, né? E tive muitas oportunidades, né? Certo?
Então não tem aquela coisa de amanhã ser demitido e falar, mas isso não, isso, isso não existe, tá? Isso é tranquilo. Tá certo. O que lhe pareceu ter dado esse depoimento? O que você achou de ter dado esse depoimento? Achei muito válido. Eu não sou muito... Eu sou até muito discreto com essa parte, né, de ficar procurando, porque eu já sabia do Museu do Futuro já há bastante tempo. Vocês fizeram a entrevista com o João, né, com o João Cora. E o João Cora trabalha ao meu lado. E eu pensei comigo, se me procurarem, né, eu vou lá numa boa, sem constrangimento nenhum, sem timidez, né. E eu me sinto bastante feliz porque... eu diria até foi como, assim, não vou falar de desabafo, né? Desabafo é quando você, né? Mas é uma oportunidade da gente falar em público, né? Certo? A trajetória, mesmo de uma forma bastante rápida, né? É o que a gente foi, né? Essa trajetória, né? E a importância do trabalho na vida, né? Certo? O trabalho representa muito pra gente, né? Certo? Não é porque está com 30 anos, às vezes a pessoa fala, está aposentando. Não é isso não. Às vezes você está aposentando aquilo que você faz. Né? Mas você pode começar amanhã numa outra atividade e aposentar daqui a 30 anos naquela outra. E assim vai. Né? Então, isso é muito válido. Eu achei muito válido porque também, né, isso depois, né, eu posso até passar para meus filhos, né, esse depoimento, para minha família, né, para meus amigos. Acho que... Tá, E volto a repetir, às vezes, em determinados momentos, tá, até pareceu, né, assim, como um desabafo, né? Mas não, longe disso. Às vezes até eu comecei a emocionar, né? E falando de determinadas partes, né, que são marcantes, né? Que tem muito detalhe, né, que a gente não contou aqui também, a gente acha que também não é o momento, mas que a gente está falando, mas a cabeça está processando, certo? E é muito interessante, né? Foi um grande prazer tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Prazer foi todo meu.